eu vou estar tratando, o assunto que eu vou abordar é referente a aditivos alimentares. As indústrias de alimentos, elas utilizam os aditivos na produção dos alimentos, né, com o objetivo de aumentar prazo de validade e dar maior atratividade ao produto. Mas o que são aditivos? Os aditivos são substâncias que têm por finalidade aumentar prazo de validade, melhorar a aparência, dar sabor característico e melhorar a textura, enfim. Aí eu venho colocar para vocês aqui um exemplo de um aditivo que até hoje é muito utilizado, né? Mas que foi um dos primeiros aditivos, que é a questão do sal. O sal, ele serve para conservar os alimentos, né? E ele é muito utilizado, no caso aí, para conservação de carnes, que é o exemplo do charques. Atualmente, existe mais de 3.500 aditivos alimentares. E essa grande variedade de aditivos, ela tem função, né, específica em cada produto. Por exemplo, tem os antioxidantes que auxiliam aí para não ter o escurecimento do produto. Tem os corantes, como o nome está falando, né, para dar uma cor mais atrativa. Tem os espessantes, os estabilizantes, os antiespumantes, enfim, gelificantes, dentre outros, que auxiliam na característica aí de produtos, de se tornar aí, no caso, mais atraentes, mais atrativos. Enfim, todo alimento industrializado, ele contém aditivos. E devemos ter atenção, né, para não correr o risco de comer, de consumir excessivamente esses produtos industrializados, levando em consideração que os produtos têm a questão de alguns, né, tem a questão das gorduras trans, que são os piores aditivos, né, que é encontrada em margarinas, em salgadinhos, em frituras, né, em comidas de fast food. Então, devemos levar em consideração que quanto mais natural o alimento, né, menos aditivos eles vão ter, ou nada de aditivos, né? Na verdade, nada, né? Então, diminui as chances de termos problemas de saúde. Bom dia, meninas. Eu vou falar um pouco sobre resíduo de pesticida. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Como se isso não fosse o bastante, a fiscalização abrange uma quantidade muito pequena de culturas, o que coloca a saúde da população e os recursos naturais em riscos. Entre os alimentos mais contaminados estão as frutas e vegetais, altamente consumidos pelos brasileiros. A cenoura, o alface, a laranja, o arroz, o tomate, o pimentão, o morango e a soja, que é a cultura que mais utiliza agrotóxico. O impacto disso na saúde da população está diretamente relacionado. Os trabalhadores rurais que lidam com os defensivos agrícolas na lavoura estão diretamente expostos, e as pessoas que comem os alimentos também, já que não importa qual seja o cuidado com a lavagem. É impossível que se livrar dos pesticidas previamente usados no plantio. Então, os agrotóxicos são produtos e componentes de processos físicos, químicos e biológicos. O uso deles estão nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, entre outras coisas, né? A finalidade dele é alterar a composição da flora e da fauna, da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Quanto à praga que eles controlam, classificam-se em inseticidas, fungicidas, herbicidas, desfoliantes, fumigantes e várias outras, né? Compete ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento realizar avaliações da eficácia agronômica dos agrotóxicos. O Ministério da Saúde executa a avaliação e a classificação toxicológica, e o Ministério do Meio Ambiente, por meio do IBAMA,
avalia e classifica o potencial de periculosidade ambiental. A fiscalização deve ser feita pelos órgãos estaduais. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, busca acompanhar o processo e monitorar os resíduos nos alimentos. A análise de resíduos de agrotóxicos no Brasil vem passando por uma mudança significativa. Antes era uma atividade acadêmica e se restringia às atitudes de alguns estados. Passou a fazer parte do Programa Nacional de Vigilância, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos. Foi idealizado em 2001. Um grande índice de produção, esse agrotóxico é usado para matar as doenças, né, que a lavoura pode produzir. E os resíduos desses pesticidas, embora a gente lave, a higiene não é capaz de tirar tudo. E isso vem para a mesa do consumidor, causando grandes problemas, né? Pode causar câncer, pode causar uma série de outras doenças que estão ligadas, né? Então, a estimativa da Organização Mundial da Saúde é que anualmente 20 mil pessoas morrem das consequências da exposição da contaminação pelos agrotóxicos. E a gente, infelizmente, não está livre disso, né? Porque esses resíduos vêm para a nossa mesa. E a fiscalização é muito precária nesse sentido. Então, não tem muito o que fazer. A gente tem esses produtos que são isentos, que são certificados, que é a melhor escolha para a gente, mas nem todos têm acesso a esses produtos devido ao valor que é muito alto. Oi, gente, eu vou falar sobre os resíduos farmacológicos veterinários. E para dar início, eu vou começar falando que são os perigos químicos, né? Então, perigo químico é toda substância, né? Resíduo de substâncias químicas, ou o próprio produto de deterioração do alimento, ou metabólitos tóxicos presentes nos alimentos, né? Quando ingeridos, que podem causar algum efeito agudo ou crônico no organismo. Vai causar efeito agudo, geralmente, quando há ingestão de substâncias alergênicas, né? Como no caso de resíduos de antibióticos presentes nos alimentos consumidos, devido à produção animal, que é o que eu vou já explicar. E também existe o efeito crônico, né? Que é aquele efeito já a longo prazo, que ele pode ser também desencadeado aí a partir de substâncias carcinogênicas, né? E podem também desencadear o câncer. Então, por que esses resíduos são considerados um perigo, né, alimentar? É o que eu vou explicar aqui, né, ao longo do vídeo, mas o potencial risco à saúde humana, né, com a ingestão de produtos de origem animal que contenham resíduos desses produtos utilizados, né, aí na produção animal, ele tem sido tem sido de um risco tão grande que os países eles estão tendo que realmente ter cuidado, né? Tomar algumas atitudes e, inclusive, implementar algumas normas, né? Para que esses alimentos eles realmente sejam produzidos de acordo com essas normas e não ofereçam riscos à saúde de quem vai consumir. Afinal, o que são os resíduos farmacológicos veterinários, né? O que são esses produtos? Então, é toda substância química, biológica, biotecnológica ou produtos manufaturados que são utilizados para assegurar a saúde dos animais, tá? Mas esses produtos eles precisam de cuidados na administração, na prevenção, no tipo de espécie, no tratamento, e quem faz todo esse tipo de atividade aí, né, todo esse processo é o profissional habilitado, que é o médico veterinário. O que é importante saber também, quem for administrar esses produtos, é que esses produtos eles precisam ser autorizados pelo MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Então, qualquer produto que não seja autorizado pelo MAPA, ele não pode ser utilizado, porque não vai ter ali todo o estudo daquele produto para saber a forma correta, né, de administração, para saber para qual espécie realmente ele pode ser utilizado, qual a concentração, qual o tempo de ação dele. Então, tudo isso realmente
é um estudo feito pelo Ministério, né? E aí ele precisa realmente ser autorizado por eles também. Eu tenho aqui 2 produtos, né? O produto A e o produto B. Os dois são da mesma empresa, inclusive tem o mesmo nome, Flotril. A mesma via de administração intramuscular e os dois também têm o mesmo princípio ativo, tá? E aí, como é que eu vou saber, né, para qual espécie, para qual animal ele é indicado? Então, eu posso usar os 2 produtos, já que eles têm tudo igual, na mesma espécie ou em espécies diferentes? Como é que funciona? Né? Então, aqui a gente pode observar que a diferença desses dois está somente na concentração. Aqui no produto A eu tenho uma concentração de 12,5% e no produto B eu tenho uma concentração de 10%, né? Então, essa concentração é que vai diferenciar os produtos e fazer com que eu direcione eles para espécies diferentes. Aqui no produto A eu vou utilizar ele somente para animais de companhia e o produto B eu vou poder utilizar ele para animais de produção. Então, quando a gente vê esses 2 produtos, produto A e produto B, que são quase que completamente iguais, mas com concentrações diferentes, então são produtos que, por ter a concentração diferente, eles vão ser específicos para cada espécie, né? Que a gente chama de espécie-alvo, né? Então, eles são destinados para espécies diferentes, tá? O produto A, ele é destinado para animais de companhia e o produto B para animais de produção. Então, se o produto B for utilizado para animais que são referentes ao produto A, realmente vai ter ali, pode causar intoxicação, pode ter alguns efeitos, né, que não são bons nem para o animal e nem para quem for consumir esse produto aí de origem animal. A pessoa que for, né, que no caso médico veterinário, fazer a aplicação, ela tem que realmente ter muito cuidado, né, verificar a questão do fabricante, se ele é autorizado pelo MAPA, verificar a dose, a via de administração, o tempo mínimo e máximo de aplicação, o tempo de carência. Então, todos os itens realmente que vão influenciar para que esses resíduos eles possam ser realmente todos excretados e que haja o tempo necessário ali para realizar o abate, né, desse animal e para que não haja nenhum resíduo no alimento para que a pessoa acabe consumindo. Uma das coisas mais importantes, né, além desses fatores que eu citei, que o profissional ele precisa identificar, ele precisa se atentar, um dos mais importantes desses é o tempo, né, de carência, o período de carência ou período de retirada também chamado, que é o intervalo de tempo entre a última aplicação do produto e o abate do animal ou o consumo, né, dos seus produtos, como carne, ovos, leite, né? Então, esse período da última até o abate ou o consumo é chamado de período de carência, né? Ou período de retirada. Então, esse tempo ele é ideal, né, para metabolização e excreção do princípio ativo abaixo dos níveis indicados pela legislação. Então, de fato, o respeito, né, desse tempo aí para realizar o abate do animal ou a retirada do leite, ele é ideal, né, para que não haja resíduos presentes nesses alimentos quando forem consumidos.